Então aí, mais aí uma aula, certo? Alguns problemas técnicos dessa vez, mas a aula prosseguirá normalmente. E aí, aguardando um link aí com o pessoal entrar, a gente inicia a nossa aula, nossa correção de atividades. Ok? Olá pessoal, estão me ouvindo bem aí? Direitinho? Minha voz está boa para vocês? Beleza, beleza. Buenos dias a todos. E aí, pessoal? Então, hoje minha imagem não tá aparecendo porque eu tô com uns problemas técnicos aqui. A minha internet tá horrível, a conexão tá horrível e meu notebook, que vou tudo autorizado, deu problema de novo. Tô com muita sorte esses dias, sabe? Pra não dizer outra coisa. Aí tudo tá aqui no meu celular. Se eu ligar a câmera, o celular vem travar. Aí a internet vai. Eu sofri esses problemas ontem na aula que eu tava dando de literatura em outra escola. Aí, tô tendo esses problemas técnicos. Então, esse tempo de chuva, aqui tá tudo fechado, entendeu? Aí, tive esses problemas de conexão. Mas a gente vai levando, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Pra a gente não ficar sem aula. Temos o celular, temos as tecnologias. A nossa aula não tá sendo gravada Vocês, pelo visto, não tá vendo que tá sendo gravada aí na tela de vocês, né? Mas eu tô gravando na tela do meu celular, então vai estar postado no YouTube da mesma forma. Tô gravando pelo celular. Então, quem perder, em caso perca, né? Em caso perca, vai ter aula normalmente, ok? Então é isso. Então, ó, hoje a gente vai fazer a correção das atividades, tá? Então, como eu disse, a partir de agora o bicho pega mais pro lado de vocês. No bom sentido, né? O bicho pega pro lado de vocês no bom sentido em questão de tradução. Entendeu? Em questão de tradução. O que eu quero dizer em questão de tradução? Quero falar em relações de conexão, entendeu? Porque como vocês são estão iniciando aí na vida da língua espanhola, né? São do primeiro ano. Vocês têm que ter um conhecimento básico de tradução, porque esse conhecimento básico vai lhe dar essa diferenciação, caso se alguém me escolher, né? No Enem. Se quiserem me escolher, então vocês vão ter uma boa noção. E quem não escolher espanhol no Enem também é tranquilo, mas pelo menos você vai estar sabendo já o básico de tradução. Se você se encontrar com alguma pessoa, você não vai se perder na fala. Eu me lembro da primeira vez que eu encontrei uma pessoa, foi em Mangue Seco, que é uma região que tem umas praias que tem na Bahia, tá? Aí tinha acho que era uma espanhola pelo sotaque dela. Não sabia de nada na época, tinha aqui 15, 14 anos. Aí foi pelo que eu sabia do ensino médio pra passar uma orientação, entendeu? Mas essas coisas a gente vai aprendendo, tá? Até que eu decidi me especializar. Basicamente é isso. São coisas são coisas do ofício, que eu quero dizer. São coisas do ofício. Mas eu vou aqui espelhar, tá? Vou espelhar aqui, eu não vou estar conseguindo ver o chat direito, porque eu tenho uma melhor noção do chat quando eu tô olhando, certo? Então,
Qualquer coisa, vocês desativem o áudio aí quando fizer uma pergunta. Hoje não terá problemas, ok? Dê uma ativada no áudio de vocês aí quando fizer aquelas perguntas marotas. Deixa eu tentar espelhar aqui a minha tela para vocês. Ei, pessoal, tá aparecendo aí o slide da... Aqui não tá. Não tá aparecendo? Aqui também não. Pera aí. Deixa eu tentar colocar aqui. Pronto. Tá aparecendo, pessoal, a tela aí? Oi. Tá. Pronto. Então. Minha tela, voz direitinho, né? Beleza. Então. Tá me ouvindo certinho? Oi. Beleza. Então. O que eu quero dizer a vocês, primeiramente, é sobre o texto, tá? A gente começou nossa atividade aqui. Primeiramente, o texto em si, ele inicia, o título dele é uma pergunta. Ou seja, quando o título ele faz o início com uma pergunta, você provavelmente vai estar... primeiramente, como eu falei a vocês naquele texto que eu lhe passei a vocês sobre a questão de intertextualidade, né? Você verificar a semântica do texto, né? A semântica seria o quê? O significado. Então, basicamente, eu estou perguntando aí, ó. Como será a vida em la Tierra em 2200? 2200. Então, o que eu quero dizer, né, é como será a vida na Terra em 2200. Ou seja, basicamente, eu estou levantando hipóteses de o que as coisas que estão acontecendo agora e o que poderá acarretar no futuro. Entendeu? Primeiramente, você faz uma análise do título. Todo mundo teve uma noção de tradução dessa forma? Hein, pessoal? Não, todo mundo teve essa análise do título? Como será a vida na Terra em 2200? Basicamente isso. Aí a gente já vai respondendo aqui, a gente vai traduzindo e respondendo, porque eu pedi o que na atividade? A questão dos verbos no futuro, né? Então a gente vai analisar parágrafo por parágrafo. O primeiro parágrafo diz o seguinte, ó. La mayoría de las personas... Você segue aí, no primeiro parágrafo. La mayoría de las personas no saben que los continentes y algunas islas se acercan y se alejan unos 3 a 5 centímetros por año. Así que dentro de 200 años, Europa e América estarão um pouco mais cerca. Então, basicamente, a tradução vai aí, ele vai dizer a mesma coisa. Ó. A maioria das pessoas não sabem que os continentes, ou seja, aqueles continentes, né? Lembre sempre dos artículos, né? Los, las, que a gente viu na primeira unidade, né? Los, las, lola, tá? Singular masculino, singular feminino. Plural masculino, plural feminino, ok? E algumas islas, ou seja, e algumas ilhas, né? Islas são ilhas. Estão se aproximando, né? Se acercam, se aproximam. E se alejam seria, se localizam, né? Cerca de 3 a 5 centímetros por ano. Então, em 200 anos, a Europa e a América estarão um pouco mais próximas.
Ou seja, ele dá aquele sentido que as ilhas elas vão se movimentando, tá? De 3 a 5 centímetros, ou seja, as terras estão se juntando um pouco mais. Ou seja, ele está falando, como eu falei, como ele está analisando uma síntese do futuro. Então, pessoal, no primeiro parágrafo aí, tem um verbo que está no futuro. Você sabe qual é? Estarão. Estarão, tá? Mas ele está se referindo aqui. O verbo. No sentido do texto. Vamos, pessoal. Estão se referindo aqui. São dois. As duas. São os dois continentes, no caso. Certo? A Europa e a América. Ok. A tradução ficou bem tranquila aí para vocês? Bem tranquila para vocês a tradução? Beleza. Eu não tô vendo o chat não, tá? De vocês aí. Agora, tô dando uma olhada aqui com vocês. Hoje temos... muitas pessoas estão saindo. O quê? Nenhuma dúvida até agora, né, pessoal? Então vamos seguindo aqui, tá? Esse aqui, ele vai ter mais algumas coisas, tá? Ó. El calentamiento global estará acabando con el planeta. Los polos polares se estarán derretiendo y cuando se derritan por completo, el nivel del mar aumentará uns 4 ou 5 metros. Então, ele fala pouco, ele faz até uma pergunta, né? Ele fala até que o aquecimento global terminará o planeta. Os polos polares, né, estarão derretendo. E quando derreterem completamente, né, a gente pode falar, eles se derretam por completo, mas não fica algo bem natural na nossa língua, né, se derretam por completo. Então a gente pode fazer uma tradução, quando derreterem completamente, o nível do mar estará cerca de 4, 5 metros. Entendeu? Nessa parte, ele vai ter alguma relação com o futuro. Você encontra verbos no futuro? Hein, pessoal? Então, vocês vão identificar aqui, ó. O calentamento global estará, tá? Estará é um. Estarão de novo aqui, tá? Polos polares estarão. Esses dois. E aumentará também. Aumentará. Tudo ele está falando no futuro. Basicamente, o texto tá fazendo uma previsão do futuro. Então, se o texto no título, você tem que... o título. Isso. Quando você lê um texto, você vai verificar, como eu falei naquelas dicas de texto, você vai verificar o que ele se passa no título. Então, quando ele vai se passar no título, ele vai trazer essas qualificações aí, tá? Então, basicamente, ele diz, ó, pouco, pues no. Al subir el nivel del mar, los ríos, manantiales y otras fuentes de agua dulce no existirán, mas la gran mayoría y el agua que tomamos todos os dias desaparecerá. Certo? Então ele fala aí, ó. Bem não, quando o nível do mar subir, os rios, as nascentes e outras fontes de água doce não existirão mais. Certo? A grande maioria desaparecerá. Ok? Ou seja, você encontra mais alguns verbos de novo. Ó. Existirão, tá? Ele vai falar que vai existir, né? Que vai desaparecer, né? Desaparecerá. A água vai desaparecer, tá? Então, basicamente é isso. Quando as terras vão se juntar,
o nível do mar subir, tá? E as outras fontes de água vão, a maioria, desaparecer, porque vai ter essa junção e vai ocorrer uma mistura de água, entendeu? Por isso que tem essa teoria do aquecimento global, ok? Tem aqui, criando conflito mundial, né? A continuação. Como, por exemplo, muertes, hambruna, tá? Hambruna. Alguém sabe o que é hambruna? Pessoal, vamos ver, sua participação também conta para avaliação. Alguém sabe o que é hambruna? Hambruna, aqui, ó, é fome, tá? Hambruna é fome. Hambruna, desespero infernal y sobre todo una inmensa guerra e invasiones entre países para determinar el beneficiario de ese tan preciado tesouro, el agua dulce. Ou seja, a água doce vai ser o motivo dessas guerras específicas. Isso, ele vai ser modificado dessas guerras, desse significado, tá? Ele vai trazer esse procedimento de guerra, tá? Então, até aí, não temos verbos no futuro. Mas aqui na última linha você pode ver, aqui está até do slide aí. Também desaparecerão as zonas costeiras e algumas islas. E a tradução seria, né? Também desaparecerá as áreas costeiras e algumas ilhas. Ok? Então, temos aqui um verbo no futuro. Desaparecerão. Ok? Alguma dúvida, pessoal, na tradução aí? Por enquanto? Espera aí, rapidinho, deu uma travada aqui agora. Pronto. Temos aqui a continuação, ó. Alguns países do mundo, tá, estarão dirigindo-se hacia a destruição, tá? Ou seja, alguns países do mundo estarão caminhando para a destruição, porque basicamente, se faltar água, tá, a guerra é certa. Então, basicamente, esse é um futuro, né? Eu não viverei isso, vocês não viverão, provavelmente seus filhos também não, mas os filhos dos seus filhos creiam que sim. Entendeu? Até destruição, né? Assassinatos, ou seja, quando ele fala alguns países do mundo estarão, ele está falando também no futuro, tá? Assassinatos, guerras e tão conhecido bullying. Ou seja, assassinatos, guerras, o conhecido bullying, né? E uma imensa violência e discriminação hacia el outro. Ok? E novamente não temos aí verbos no futuro, tá? Imensa violência, né? Discriminação em relação ao outro. Porque também, se há guerra, vai haver também os conflitos sociais. Você vê que esse texto aí é um puro texto de Enem, que você encontra. Certo? É um texto básico de Enem. Tá? Tudo estará acabando com as sociedades e não se verá no progresso. Ou seja, quando ele fala todo esto estará, também está no futuro, tá? Acabando com as sociedades e não se verá, tá? Não se verá um progresso e uma grande intenção em solucionar por las partes de los cidadãos e principalmente los políticos. Ou seja, ele vai verificar que basicamente
não vai estar. Certa sociedade não haverá progresso e uma grande tensão em resolver por parte dos cidadãos e dos políticos. Entendeu? Aí você verifica que nesse parágrafo você encontra velarão e podrá, certo? No quarto parágrafo temos podrá, né? Também no quarto parágrafo, né? Podrá significa poderá, né? Poderá ser, no caso. Poderá ser que dentro de 200 anos, a tradução ficaria, né? Ficaremos sem oxigênio e alimentos. O desmatamento será imenso e o desaparecimento dos ambientes florestais, devido à destruição por altas temperaturas, também será. Isso afetará igualmente plantas e muitos animais. Tá? Não haverá plantas, animais e produtos de oxigênio que possamos comer. É óbvio que não estaremos prontos. Tá? Ou seja, estaremos totalmente acabados. Ou seja, nesse último parágrafo a gente pode verificar aqui na primeira linha podrá e quedaremos, tá? São dois verbos que eles estão no futuro, tá? E também temos aqui na segunda linha será, tá? E afetará. E na última linha temos estaremos e podremos. Ou seja, se a gente analisar, a gente vai encontrar no total nesse texto quase 16 verbos na sua conjunção total, tá? Na sua conjunção total. É isso que a gente verifica e analisa, tá? Então, pessoal, a gente teve aí algumas questões específicas, porque eu pedi nesse assunto que vocês encontrassem aqui até aqui, ó, nesse slide que eu passei para vocês, tá? A gente vai procurar 5 verbos. Nesse texto, que verbos vocês colocaram na atividade? Peguem o seu caderno, que quem mandou para dar atividade para mim. Uhum. 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 Estarão, estará sim. É uma variação, né? A diferença, a diferença de estarão, estará, no sentido do texto, é que ele vai dar uma compreensão específica do que das relações que podemos encontrar, né? De todas essas relações. Porque a gente encontra, por exemplo, quando ele fala alguns países do mundo estarão, ou seja, alguns países do mundo estarão, ele está verificando, falando da unidade dos países, e que representa para o mundo, tá? Do que ele vai representar, ok? E quando a gente fala estará, a gente está verificando algo no singular, né? Ou uma situação específica. Basicamente, a gente chama-se de um verbo de apoio, né? Um verbo auxiliar que traga um contexto de significativo para a frase. Esse é um texto de Enem, pessoal. Sabia? Esse é o texto do Enem, tá? De 2015. Esse é o texto do Enem de 2015. E basicamente ele falava sobre. Eu só removi as respostas, que era para verificar um processo intertextual. Eu apenas li e eu verifiquei que tinha coisas relativas ao futuro, né? Alguém entendeu totalmente o significado do texto? Hein, pessoal? Eu tô aqui no chat aqui com vocês agora. Dá para verificar melhor. Vocês entenderam bem o significado do texto? O que ele queria passar, informar? Bem tranquilo. Podem digitar aí que eu tô observando. Se ninguém. É. Quando você. A primeira coisa que você deve fazer quando olhar um texto, você vai verificar essa significância, tá? Essa significância do texto. Certo? Como tá espelhando minha tela aí, voltando aqui, ó. Então, temos 5 verbos. Agora que eu quero ver. E frases, né? Eu pedi 5 frases dos textos, dessas frases no futuro.
eu quero que vocês passem para mim pelo menos uma frase aí de quem fez alguma coisa em relação no chat aí, tá? Eu quero ver. Oi? Pode sim. Bem difícil, mas é muito difícil. Pero a mim me gusta mucho. É muito, é muito difícil. É muito difícil, pero seria muito bueno. É, tá muito difícil para ir, viu? Nesse tempo, é pedir para ser preso. Apesar que teve eu tinha, quando eu tava na Barra, teve eu tenho um colega de um colega que foi enquadrado pela polícia porque ele tava lá na praia da Atalaia Nova com som. Então, eu não quero, eu não quero ir a Sila, como diz a gíria lá fora, eu não quero ir a Sila. Eu não, eu não quero ir a cela, né? Não quero ser preso. Mas bem que gostaria. Alguém mais, pessoal? Tem alguma frase? Fiquem à vontade para colocar aí. Vamos, quero a participação de vocês. Hoje vocês são protagonistas aqui comigo. Eu vou colocar um exemplo aqui no chat. Quando o verbo ele traz uma função de finalização. Pronto, temos esse exemplo. Eu espero que a pandemia poderá desaparecer. Ou seja, espero que a pandemia poderá desaparecer, entendeu? Ele dá um significado de indecisão, entendeu? Ele dá uma sintonia de indecisão. Eu não tô confirmando aí que daquela vai desaparecer, mas há um significado de significação, entendeu? Pronto, também. Espero que algum dia a pandemia termine. Só que você tá falando uma síntese presente, entendeu? Você tá usando. Espero que um dia a pandemia termine. Você tá utilizando o verbo no presente com pensamento presente com ideias do futuro, mas não tem verbo no futuro aí, entendeu? É bem interessante, sabia isso? São as nuances da língua. E uns dias as enfermidades não existirão. Aí sim, existirão. Ok, isso mesmo. Já tem até, já tem até vacinas, né, testando aí. Tá certo, sim, sim. Perfeitamente. Basicamente é isso. Ó, então, o que eu quero dizer? Essa questão é bem tranquilo. Já sabemos que se vocês chegarem na prova, vai dar tudo certo, tá? Aqui temos para fazer a tradução do texto, né? Mas a gente já fez aqui essa tradução, tá? Do texto. E agora o que temos? A conjunção, tá? A conjunção. E quando a gente tem a conjunção, a gente vai ter aquela velha conjunção dos verbos, tá? Basicamente a gente tem um verbo quedar, tá? O verbo quedar, ele vai ter esse processo de significação, tá? Quedar. Oi? Quedar dá um significado de ficar,
certo? Ele vai ter o significado nos outros que daremos. A gente está falando, a gente já está falando isso. Que daremos, a gente está falando de nós outros, não é de nós. Ou seja, se a gente for exemplificar, a gente vai utilizar, como ele é um verbo regular, ele vai ter a mesma significação, né? E, as, a, imos, eis, an, tá? Então ficará, a gente vai manter o radical e vai ficar yo quedaré, tu quedarás e Lídia quedará. Nós outros quedaremos, vosotros quedareis, ellos, ustedes quedarão. Se usasse abraçar, né? Voltando aqui agora, a voz deu uma engasgada aqui brava. A voz tá meio ruim hoje. Oi, tá me ouvindo agora? Deixa eu aproximar aqui o microfone. Pronto. Pronto, ó. Eu abraçarei, tu abraçarás, ele te abraçará. Nós outros abraçaremos, vós outros abraçareis, eles ustedes abraçarão. Eles ustedes abraçarão. Então ele vai ter o mesmo significado. Porteiro, olha as histórias aí. Ele é o melhor porteiro de Sergipe. Bueno. Ó. Então, basicamente, ó, a mesma coisa do verbo estar que a gente encontra. O verbo mais visto do, do, do texto é estar. Mas ele tem um significado por trás de tudo isso, porque o verbo estar é goleiro, isso sim. Porteiro. Ele porteiro la pelota. Tem uns significados aí. Eu em meus bons tempos, eu pegava muito também. Agarrava bastante. Tem uns vídeos aí perdidos aí. Tem uns vídeos perdidos. De algumas defesas. Então, mas voltando aqui, ó. O verbo estar, ele tem esse significado porque ele tem um procedimento bem melhor. Que é, basicamente, as relações de efeitos, tá? Porque o verbo estar, ele indica um momento, certo? Uma condição, tá? E quando você fala do verbo estar no futuro, ou seja, ele basicamente indica condições de um futuro que vai acontecer. E quando a gente utiliza o verbo estar, e esse verbo estar é muito utilizado, você já vai verificar, certo? E essa é uma dica até que eu estou dando. Quando você verificar muito a utilização do verbo estar, quer dizer que vai verificar alguma condição específica. E que condição específica é essa no texto? É a relação do mundo, tá? O procedimento de desenvolvimento do mundo. Você está falando presente de verbo ou presente de presentear a pessoa? Se for presente de presentear a pessoa, era regalo. Presente é regalo, sim, regalo. Tá correto, regalo. Achei que era presente do tempo presente. Se for presente do tempo presente, é presente mesmo, não muda. Presente. O quê? Presente, não é presciente, é presente. Presciente de presciente. Aí já é uma premonição. Presciente. Entendeu? Presciente. Entendeu? Premonição, prever coisas. Beleza? Significados. Então, é isso que eu tô querendo explicar a vocês. Quando você tem o verbo estar muito no texto, quer dizer que ele vai identificar muitas ações futuras. E nesse significado desse texto, o que adiantou tantas ações futuras? É basicamente a desgraça do mundo. As significações de desgraça do mundo, tá? É isso que eu quero dizer. Então, quando temos aqui algumas significações, ó, do verbo estar. Basicamente, ele é um verbo que ele vai ter o mesmo significado.
Então, a gente encontrou aí, ó. Yo estaré, tu estarás, ele ya usted estará, nosotros estaremos, vosotros estareis, ellas, ustedes estarão. Ou seja, o verbo estar é o verbo mais utilizado. Em sequência vem o verbo existir, tá? Se a gente utiliza o verbo de existência, ele utiliza o verbo de existência nesse texto como tudo vai acabar, né? Todo vai cerrar, cerrar, fechar, né? Não é cerrar com E, será, cerrar, cerrar. Aí, tá? Cerrar. O R bem puxado. Cerrar. Como se a língua vibrasse no céu da boca. Cerrar. Entendeu? Rar, isso. A língua trabalha muito. É isso mesmo. Então, basicamente isso. As coisas são fechadas no verbo existir. E a mesma coisa. Eu existirei, tu existirás, ella você existirá. Nós outros existiremos, vosotros existireis, ellos, ustedes existirão. Certo? Basicamente, o que a gente viu das nossas atividades foi isso, tá? Basicamente, ok? Então, a gente vai ter uma atividade do livro que eu vou passar para vocês na próxima, tá? Na próxima aula específica, na próxima semana. Então, uma coisa que eu vou deixar aqui marcado com vocês. Próxima semana eu já vou estar com meu equipamento completo, tá? A gente vai poder dialogar melhor, porque realmente dialogar no celular é muito, não é muito, não é, não é o preferível, né? Não é o significativo, tá? Temos muitos, temos muitos jogadores, temos Choque Real, é um time, achei que era uma equipe, porque eu he entrado em um equipo, ele amava Maresia, era Maresia o nome do time, era Maresia. Ah, Choque Real, tá. Entendi agora. Ai. Clash Royale, o pessoal joga bastante, eu não conheço muito. Eu conhecia Clash of Clans. Eu sou mais velho. Jogava Clash of Clans, a Clash Royale não foi muito a minha, não. Hã? Hum. Eu tentei uma vez jogar com os... Uma vez eu tentei jogar League of Legends pra treinar espanhol com os caras, né? No servidor, pelo Discord. Os caras xingavam demais, pô. Os caras xingam muito. Você é louco. Computador ruim é a desgraça. Também não ajuda muito. Enfim. Só que eu não gostava muito, não. Era bacaninha. Enfim, pessoal, só a gente a gente joga realmente pra aliviar a mente. É basicamente isso que eu faço pra aliviar a mente e assistir alguns animes também. Passatempo. Apesar que eu não tô tendo tempo mais pra assistir nada. O último foi Kakegurui, e tem tempo pra caramba que eu vi. Enfim. Então, pessoal, o que eu quero passar pra vocês eu vou passar uma atividade, tá? É bonzinho também, One Punch Man. A dublagem é ruim daqui. Não gostei, não. Eu vou passar a atividade pra vocês, tá? Eu vou tirar print de quem tá presente aqui, como sempre faço. Daquele jeito, tá?
Tirar aquele print. Eita, quase desliga o celular. Parabéns. Então, eu vou passar a atividade para vocês hoje e a gente vai conversando, certo? Quem tiver dúvida, conversa comigo, tá? E a gente vai dialogando aí. Próxima semana a gente vai ter assunto novo, tá? Vai ter um assunto específico sobre o desenvolvimento de esportes olímpicos, tá? A gente vai falar de esportes olímpicos aqui. O desenvolvimento dos esportes. Mostrar aí algumas narrações. Eu não tenho paciência não, vai o Konohiro é muito grande. Eu nem tenho tempo, na verdade. Estudando tanto, fazendo pós-graduação, psicopedagogia, tá? Só tô vendo coisa curta. Então, pessoal, a atividade foi bem tranquila, tá? Foi fácil. Mas assim, essas dicas que eu tô dando a vocês, eu quero que vocês eu quero que vocês entendam porque são relações de texto especificativa. A atividade não é difícil, porque se você pegar as dicas que eu passo para vocês, eu não quero, porque assim, um professor, eu tenho uma ideia que um professor deve ser um facilitador. Ele não deve botar medo no aluno, entendeu? Se o aluno fizer as coisas direitinho, como são, e seguir as coisas, ele não vai ter dificuldades. É o que eu sempre pensei. É o que eu sempre penso, na verdade, como um professor. Vocês são o destaque aqui. Eu sou mediador. Eu sou ensinador e sou mediador, entendeu? O protagonista, os protagonistas são vocês da aula, entendeu? Porque vocês são os protagonistas porque vocês são quem vai ter o futuro especificado, né? Então, basicamente, quem me escolher pro Enem, né? Escolher minha matéria, a língua espanhola, não vai ter dificuldades. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade, entendeu? Aquilo ali você vai derrubar ele vai passar rasteira nos candidatos, entendeu? E eu quero raspar a cabeça de alunos aí e raspar a sobrancelha de algumas alunas aí para comemorar a aprovação no caso de vocês daqui a 2 anos, né? Eu torço por um time da Espanha? Não, eu não gosto de futebol internacional. Eu tenho uma camisa do Barcelona, mas foi porque me deram, entendeu? O meu professor passou para mim. Um professor da época me deu de presente uma camisa do Barcelona, mas eu não gosto de time de fora. E eu tenho uma camisa do Borussia também porque me deram. Tem uma camisa do Borussia e uma camisa do Barcelona. Mas camisa do Flamengo eu tenho 25. Entendeu? Aí é outra história. Camisa do Flamengo eu tenho 25 camisas do Flamengo. E vem chegando e vem chegando a número 26 aí. Da China. Da China, né? Pense. Espero que não venha com um presentinho, né? Eu vou desinfectar ela tanto. Apesar que não tem ela do. Tem essas coisas todas. A camisa do Real é bonita. Às vezes eu boto na rádio, porque assim, você quer você ficar maluco, bote na rádio de Madrid, no jogo do Real Madrid. Você sabe que transmissão de rádio os caras falam muito rápido. Mas se você pega uma transmissão da rádio da Espanha, eu juro a você, eu não vou dizer, eu mesmo vou dizer, eu não sou sincero a vocês. Eu entendo uma boa parte, mas tem coisas que os caras falam, principalmente nas propagandas, que eu não entendo quase nada do que os caras falam, porque é uma rapidez. Entendeu? Olha, Argentina eu entendo tudo. Bolívia, Peru, eu consigo entender tudo. Mas a Espanha, em rádio, pelo amor de Deus, em propaganda. Tem um cara que falou que tava falando sobre a venda de leite. Venda de leite vem vendida a vocês. Entendeu? Ele falava bem assim: venda de leite vendida a vocês. Eu digo, compre o leite e venha a todos vocês, entendeu? Ele falava bem dessa forma, meu. Aí meu Deus do céu. Depois eu fiquei a noite toda pensando o que ele tinha falado. Aí eu consegui traduzir, né? A leite é vendida a todos vocês. Ou seja, compre o leite e venha a mesa a todos vocês, entendeu? Questão dessa forma. E ele fala muita coisa rápida. Os caras são malucos na narração. É bem bacana de se acompanhar. Eu gosto de ver, às vezes, passar tempo aí. Quando eu tô estudando e tal, eu boto uma rádio.
Quem quiser umas rádios bacanas, vá na. Vá na. Meu Deus do céu, qual é o nome da rádio? Rádiosnet. Tem todas as rádios do mundo. Você bota lá Rádiosnet na Play Store e vocês baixam aí. Vale a pena. Rádiosnet. Isso, eu vou passar aqui. É o melhor aplicativo que tem. Certo? Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês, tá? Eu vou postar a aula lá no YouTube, desse jeito aqui, gravado pelo celular mesmo, pra gente não ficar sem nada. Prometo uma melhoria a próxima semana aí. Imprevistos acontecem, tá? Mas como sempre é uma honra estar com vocês aí. Sempre, sempre. Tamo junto. Beleza? Qualquer coisa, chama no zap aí que a gente tem aquela... Ah, o aplicativo que eu uso para gravar a tela chama-se X-Recorder, tá? X-Recorder. Eu vou postar aqui o nome. X-Recorder, ele é bacana, tá? Você escolhe... Paga eu. Tem que me pagar fazendo propaganda do aplicativo aqui. X-Recorder. Play Store tem. Sim, Play Store tem, tá? Se vocês não conseguirem achar no Play Store, que às vezes os caras arrancam, fala comigo que eu dou uma gambiarra e passo o APK, certo? O aplicativo. Eu uso dois. Ele também tem uma função bacana que é o gravador de... Por exemplo, você usa o gravador, você começa a gravar uma coisa, só que a pessoa não tá vendo, entendeu? Ele fica com a tela apagada, entendeu? Como fosse algo espião. É bacaninha. A espionagem. Enfim. Secreto. Isso aí, pronto, a palavra veio. Então, é isso aí, galera. Qualquer coisa, chama lá no zap, certo? Que a gente vai dialogando, ok? Cuidem-se todos, brigadão. Buenos dias a todos vocês. Valeu!